Muito bem-vindo, está começando mais um Café com o Doutor. Meu nome é Caio Pado, eu sou médico oftalmologista, especialista em emagrecimento com pós em nutrologia e também em gestão em saúde e, melhor de tudo, sou empreendedor nato. E hoje eu estou aqui com o meu colega Fabiano San Romão, que também é meu sócio na nossa agência de marketing. Ele vai falar um pouquinho dele e nós vamos ter um convidado muito especial hoje, que é o Pedro Vasco, especialista em investimentos há mais de 10 anos. É meu colega do grupo Influência, onde a gente é mentorado pelo Joel J, que provavelmente você já conhece do podcast JJ, e ele está sempre aí na mídia. Bora lá, Fabiano, vamos começar então hoje. Vamos começar, bem-vindo todos aí, obrigado pela presença. A gente já vai começar logo com uma pergunta aqui, logo de cara, principalmente para quem está iniciando aí, está na faculdade. Esse pessoal que já está vislumbrando o futuro médico aí, ele tem qual a tendência dele para investimento? O que você orienta nesse sentido? Legal, boa pergunta. Primeiramente, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela receptividade, pelo horário de vocês. E é uma pergunta muito boa, porque faz total sentido. Muitas das pessoas, elas não começam a investir por medo de ainda não saberem, mas para todas as pessoas que querem se tornar ricas um dia, elas precisam investir, precisam ter um planejamento de investimento, e não só investimento, mas também planejamento tributário, porque nós sabemos que no Brasil nós temos uma carga tributária altíssima, então é preciso você ter um planejamento de investimentos, um planejamento de curto, médio e longo prazo, para sua aposentadoria, troca de um carro, a reforma de uma casa, por exemplo, e também você ter um planejamento tributário onde você tem uma alíquota menor de impostos quanto a isso. Então isso é muito interessante, a maioria dos nossos clientes médicos, a gente trabalha também nessa questão de planejamento tributário, né? E aí tem várias opções, várias formas de você fazer isso utilizando o mercado financeiro ao favor. Certo. Ô Pedro, e assim, todo médico, cara, quando tá na residência, ou tá formando, terminando faculdade, vamos começar lá, porque às vezes a gente tem a galera assistindo aqui que é estudante de medicina. Como é que ele faz quando ele tá na faculdade de medicina? Pô, às vezes ele tem uma bolsa, né, faz produção científica, tem uma graninha ali. Você acha que nessa época já dá para investir? O que é melhor dele investir? Porque hoje a galera fica meio mais conservador, né? O brasileiro é averso a risco, mas é o cara que investe e joga joguinho do tigre, vive jogando na Mega Sena. O que você acha que a galera que está na faculdade deve fazer? Pode fazer? A maioria das pessoas no Brasil hoje, elas não investem por não saber, por também não ter o ensinamento, às vezes, dos pais para poder fazer isso. E é diferente da cultura americana, porque hoje 85% dos americanos investem o seu dinheiro de alguma forma, seja bolsa de valores, seja ativos de renda fixa, enfim. E para quem está começando, para quem está na faculdade, para quem está fazendo uma residência, mesmo que você tenha uma receita que seja um pouco abaixo daquilo que é esperado para o médico, porque nós sabemos que é uma profissão que demanda muito tempo, que tem uma carga de trabalho muito alta e às vezes o salário não condiz com o que o próprio médico tem produzido, né? Mas é preciso a gente ter um entendimento de que mesmo que seja R$50, você tem que economizar, tem que investir por mês. Porque isso é até uma frase bíblica, né? Quem é fiel no pouco vai ser fiel no muito. Então, quando você começa a economizar no pouco, quando você realmente conseguir uma estabilidade de trabalho e de receita entrando para dentro como salário, como receita, enfim, você vai conseguir ter um economizar maior e também ter mais recursos também para poder investir, né? E a fórmula mágica do sucesso financeiro são aportes mensais mais os juros compostos. O que é isso? É você todo mês guardar dinheiro e todo mês você ter os juros compostos trabalhando a seu favor. A fórmula mágica dos investimentos é isso, para atrair riqueza. Até muitos quando a pessoa está na faculdade, alguns vão trabalhar em algum consultório, vai trabalhar em algum hospital, né? Mas assim, a pessoa que quer montar o seu consultório, ele também já tem que prever o investimento que ele vai ter no consultório dele. Exato. Que vai ter. O que você indicaria para esse pessoal nesse balanceamento, por exemplo? Não sei se em porcentagem pode dizer isso, mas assim,
beleza, do pouquinho ou do muito, depende da pessoa que sobra, quanto ele investe no que vai trazer dinheiro para ele imediato, no sentido de trabalho mesmo, profissional, e o quanto vai de investimento de rentabilidade que ele deve deixar ali, que é uma coisa mais a longo prazo, se ele estiver botando um valor menor. Todo cliente que nós atendemos, todo cliente tem um perfil de risco e tem um objetivo que são diferentes de cada pessoa. Por isso que nós fazemos um trabalho que é chamado tailor-made. É específico para cada cliente. E tem profissionais que às vezes querem trabalhar dentro de um hospital. E é tranquilo, é normal. Só que tem profissionais que já têm uma cabeça de empreendedor, de empresário. Então ele quer ter a clínica dele, quer ter outros médicos para poder atingir e atender a clínica dele, né? Então o primeiro passo é entender qual que é o perfil e o objetivo de cada profissional, né? Terminei a faculdade, fiz minha residência, beleza, qual que é o teu objetivo agora? É ter tua clínica? É ter você estar dentro de um hospital, trabalhar para uma clínica de um outro? Isso aí é super normal. E a partir desse entendimento, a gente vai buscando trazer alternativas e soluções. Se é para o profissional que busca ter a clínica, a gente vai fazer um trabalho muito voltado, utilizando o mercado financeiro a favor, para ele atingir o objetivo que é da clínica. Se não, se é para ele trabalhar dentro do hospital ou na clínica de um outro profissional, a gente vai fazer um trabalho totalmente diferenciado. Só que, claro, quanto que você vai gastar ou quanto que você vai economizar por mês, isso é muito, como eu posso dizer, isso é um pouco mais complexo de dizer, por quê? Não se trata sobre o quanto que você ganha, se trata o quanto que você gasta. Então, se eu sou mais poupador do que outra pessoa, eu vou economizar mais. O ideal, o que eu sempre falo, é que você tenha sempre uma reserva de oportunidade de no mínimo 20% ao mês. Claro que vai depender de pessoa para pessoa. Né? Tem pessoas que conseguem até mais, mas tem pessoas que não conseguem 20%. Porque às vezes, principalmente para a área médica, nós sabemos que livro é caro, residência custa caro, às vezes o profissional ele não mora aqui, faz faculdade aqui, mas é de outro estado e aluguel custa caro, a própria mensalidade da faculdade custa caro e às vezes o orçamento fica pequeno. Mas o tanto que você consegue economizar para poder utilizar e fazer seus objetivos no futuro. Isso que é o mais importante. Tem que ter planejamento, né? Eu lembro, quando eu acabado de formar, meu pai falou, cara, é o seguinte, o boletim agora é seu. Até porque eu fiz faculdade particular e acabou que eu botei isso na minha cabeça, uns amigos engenheiros na época falaram, cara, por que você não vai trabalhar embarcado? Eu fui trabalhar como médico offshore em plataforma de petróleo. Legal. E de fato, assim, para eu me bancar numa residência eu sabia, né? Bolsa é pouca, o custo é alto, e eu não tenho pai médico. Se eu precisar de ajuda, eu sei que meu pai vai me dar, mas eu não quero, né? Porque de fato, a parte dele ele já fez, né? Sim. Acho que quando a gente pega o diploma é igual quando você faz 18 anos. De certa forma, vem mais responsabilidades por aí. E nisso eu trabalhei 1 ano embarcado em plataforma de petróleo, onde eu juntei uma grana boa, me organizei, porque eu falei, cara, eu tenho que ter grana, um pé de meia para aguentar 1, 2, 3 anos aí, sem passar sufoco, sem baixar, porque aquilo, o médico sai formado e a primeira coisa que ele quer, a maioria, quando o pai não provém, não é rico, né? Cara, eu quero pegar um carro importado, uma BMW. O cara pega... Quantos colegas meus não compraram uma BMW usada? Porque, óbvio, o cara não tem bala para comprar uma BMW nova. O cara vai lá e pega porque é status. E eu acho que o problema do médico é isso. Ele vive muito de imagem, ele quer passar isso e se ilude um pouco, né? Porque, igual você falou, não é quanto que ele ganha, é quanto ele gasta, né? E até algo que, assim, não sei se você já teve clientes assim, mas muito médico sai formado e já assumindo dívidas, financiamento de carro, comprando coisa que ele não consegue, assumindo um padrão de vida que não é o que ele tem como bancar. Tanto que a maioria dos colegas de faculdade que compraram carros importados, passou 1, 2 anos, venderam. Não conseguiram manter, porque não dá para manter, né? Você não está pronto para isso, você tem que se organizar para chegar lá. E nisso é o planejamento. Eu fiz na faculdade, nessa época de trabalhando embarcado, trabalhava 15 dias, descansava 15, quando eu descansava estudava, ou então trabalhava para dar certo. Mas aí até queria saber de você, a galera que sai assim, durante a residência, você também está limitado, igual o Fabiano te perguntou, o percentual é muito difícil, certo? E hoje a gente tem de opção aí muita coisa para investir, né? Na minha época o Bitcoin era uma coisa que
não aparecia tanto, cripto aí, o pessoal era mais poupança mesmo. A Bolsa Brasileira começou a ganhar espaço e ainda é pouco. Foi mais na pandemia, né? Que a galera começou a ficar em casa, começou, tenho tempo, começou a estudar e se arriscar. Os podcasts, a galera, os influencers de investimento começaram a ganhar mais destaque. Né? As pessoas foram mais para as redes sociais, então cresceu muito disso. O que você acha hoje que seria recomendável? A gente já tem aí que para quem está começando é juntar um pouquinho, investindo, talvez ele deixar rendendo CDI, né? Mas é aquilo, a poupança é o que o cara não deve fazer. A gente já conseguiu entender isso, porque hoje é o que menos dá retorno. Sim. Mas, na sua opinião, um cara que é residente, que tem aí uma renda de 10 mil, sobra uns 5 mil por mês, ele tem que fazer uma grana de segurança, né? E do que sobrar, o que você acha que ele investe na Bolsa Brasileira? É um momento bom para o cara investir ou não é? Porque tá embaixo, tá em alto, porque a galera fala, pô, tá na hora, né? Tem um podcast aí que você acompanha, um mês eles trazem alguém falando que tá no momento, outro tem alguém descendo o pau nisso. Então, qual que é a sua opinião? O cara investe no Brasil, investe fora, compra cripto, já foi o tempo. O que você acha? Vamos por partes. No Brasil, vale a pena investir ainda? A meta do investidor é posicionar o seu capital de forma a se beneficiar de eventos futuros. Só que nós não sabemos quais são os eventos futuros. Para isso, a gente precisa ter uma diversificação. Sobre a pergunta que você me fez, qual que seria, mesmo que o médico que formou agora tenha uma receita de 5 mil e o que vale a pena ele investir? Isso depende muito, porque todo mundo tem um perfil e um objetivo diferente. Eu tenho certeza que o perfil do Fabiano e o seu perfil para investimento são diferentes. Porque às vezes ele pode ser muito mais arrojado e você muito mais conservador. E eu não estou dizendo que o mesmo cara mais arrojado ele não possa ser conservador num período e mesmo o cara mais conservador não possa ser arrojado num determinado período. Porque a gente tem ciclos econômicos e os ciclos mudam. Só que os ciclos eles sempre vão acontecer. A gente tem um ciclo de expansão, o ciclo de o boom, que é onde a expansão da economia chega no teto, depois ele faz uma contração e uma recessão. Isso vai acontecer sempre. Então, mesmo por mais conservador, por mais arrojado, eles precisam ter também essa flexibilidade de que o momento é mais favorável ou não. Trazendo um outro ponto, ainda vale a pena investir no Brasil? O Brasil ele é muito rico em commodities, mineração e petróleo. O Brasil é muito rico no agro. O Brasil é muito rico em energia. E o Brasil é muito rico no setor bancário. Se a gente for pegar nesses 4 setores onde o Brasil é muito rico, por que eu falo que o Brasil é rico? Porque a cada trimestre, todas essas empresas faturam na casa de bilhões de reais. Então, se a gente for pegar no que o Brasil é rico, faz muito sentido a gente trabalhar com esses ativos, né? Setor de mineração e petróleo, setor de agronegócio, setor elétrico e setor bancário. Porém, vamos supor que eu seja mais conservador. A gente entra para a questão do ciclo econômico. A gente vai analisar o que a taxa de juros está pagando, qual que é a perspectiva de inflação futura, qual que é a perspectiva de os impostos ainda vão continuar alto ou não. Então tudo isso é preciso analisar perfil para perfil, como eu falei. Todo cliente nosso ele tem um atendimento tailor-made, atendimento personalizado, onde a gente vai entender qual que é a dor dele, qual que é o objetivo, qual que é o perfil de investimento e a gente vai montar um serviço totalmente personalizado para ele, para atender os objetivos dele. Entende? Então é muito difícil você perguntar se vale ou não a pena investir no Brasil. Vale a pena, porque primeiro o Brasil é o país onde nós estamos. Se você tem perspectiva de continuar morando aqui, fazer sua aposentadoria e viver pro resto da vida aqui, não faz sentido você não investir aqui, porque aqui é onde sua residência. Mas a diversificação ela é o melhor remédio para você reduzir o teu risco. Todo investimento ele tem risco, né? E se você quer ganhar mais, você vai ter mais risco. Se você quer ganhar menos, você vai ter menos risco. Isso aí é notório. Só que mesmo para quem deseja viver somente aqui, você precisa ter uma diversificação dolarizada. Você precisa ter uma diversificação onde você tem uma blindagem patrimonial, onde você tem um planejamento tributário, como eu mencionei, onde você tenha também uma questão onde você tem
a sucessão patrimonial já é embutida dentro do seu planejamento. Então, tudo isso faz sentido e tudo isso é muito importante, principalmente para quem está iniciando na carreira médica, porque a gente tem duas fases. O processo de acumulação de patrimônio e quem já tem a acumulação de patrimônio e não precisa mais nesse processo de acumulação. Patrimônio já tem rentabilidade mensal que consegue suprir todos os gastos. Então são dois perfis diferentes. Quem está no processo de acumulação de patrimônio faz total sentido você ter essa diversificação fora também. E o outro ponto, o real tem desvalorizado a cada dia por conta no dólar, real versus o dólar. Então a gente tem visto o real, semana passada bateu R$ 5,70. Foi o dólar que encareceu? Não, foi o real que desvalorizou. Por que o real desvalorizou? Porque a gente está num governo onde ele está gastando muito mais do que ele arrecada. E não existe mágica para dentro do governo, ele arrecada através de impostos. Só que o governo está cobrando mais impostos, as coisas vão ficando cada vez mais caras, a inflação vai subir e automaticamente a moeda desvaloriza. Então, ou pode ser, mesmo para o mais conservador, para o mais arrojado, qual que é o melhor cenário para você investir hoje? Na minha visão, seria você comprar dólar. Compra dólar em espécie segura por 6 meses, porque a probabilidade dele subir ainda vai ser alta. Tu acredita que ainda vai subir mais? Acredito para subir já, sim. Por que eu acredito? Porque o governo ele tá gastando muito e ele não está fazendo o papel dele, que é arrecadar. No final do ano, o governo gastou 1 trilhão, ele precisa arrecadar 1 trilhão para fechar as contas. Se ele não arrecada 1 trilhão, ele vai ter que fazer 2 coisas. Ou ele emite moeda, ele injeta mais moeda no mercado, ou ele emite dívida, emite letra do tesouro. Os 2 pontos que ele fizer é ruim para o país. E aí o governo vai aumentar o risco fiscal, o déficit fiscal também sobe, e automaticamente essas 2 coisas que ele fizer vai desvalorizar o real. Então é muito provável que o preço do dólar versus o real possa bater R$6 aí até o final do ano, tranquilamente. Se a gente tivesse conversado 6 meses atrás, o dólar estava comprando dólar 6 meses atrás, o dólar estava 6 meses atrás o dólar estava R$5. O dólar subiu 20% e a bolsa brasileira caiu 20% no período. Cara, eu gastei todos os meus dólares e agora eu fiquei nessa, tá subindo, eu vou esperar corrigir. Mas eu acho isso. Pelo que você ouve todo mundo falando, cara, o dólar sempre subiu. É ilusão achar. O dólar a 5, tem gente que fala, tá barato. E dizem que assim, ele vai continuar subindo porque historicamente ele só sobe. Historicamente ele só sobe. Qual que seria a política ideal para o governo fazer onde a gente teria uma valorização do real? Né? Valorização frente ao dólar. É o governo cortar gastos e o governo arrecadar bem. Por quê? Automaticamente, o governo arrecadando, o governo vai ter de recursos para poder fazer investimentos. Sim. Não existe receita mágica. A melhor forma de você crescer um estado é injetando, desenvolvendo o empresariado, porque quem paga impostos de verdade são as grandes empresas multinacionais. Exato. O cara que tem 50 mil funcionários, quanto de imposto que ele não paga ali? Não é nada contra, tá, pessoal? Não tenho nada contra, mas não é o funcionário público quem paga imposto, porque o funcionário público recebe do imposto que o governo recebe, entendeu? E quando você dificulta a vida do empresário no Brasil, como que você dificulta? Com a taxa de juros alta, com imposto alto. A gente sabe que para você empreender no Brasil é muito difícil. Todo mundo tem imposto e o imposto é muito alto. É o sócio majoritário, né? E ainda mais se você, dependendo do seu regime tributário, cara, você está no regime tributário, a gente pode até falar isso depois sobre como que o Flávio mudou o regime tributário dele. Você está no regime tributário alto, isso é complicado para o Brasil, para o empresariado. Sim. Então, várias empresas fecham. Então, quando você aumenta o imposto para o empresário, cara, isso dificulta. Várias empresas vão embora, o real desvaloriza. O cara que tinha uma reserva aqui falou, cara, não tô acreditando no país, vou pegar minha reserva e vou me embora. E aí você vê o preço do dólar subindo, porque tem mais pessoas comprando dólar para poder sair do Brasil. Mas aí, você falando nisso, você tinha falado que ainda valia a pena investir no Brasil. Mas pela essa análise que você está falando, não me parece muito. Exatamente. A não ser que, por exemplo, teve um ponto interessante que você falou do papel do tesouro, né?
Que aí ele pode... É uma possibilidade para ele conseguir controlar um pouco esse aumento do dólar. Quem comprar esses papéis aí é um bom investimento? Investir em taxa de juros pós-fixado, né? E investir em inflação é totalmente atrativo para o Brasil. Porque a tendência é que a inflação continue subindo. E a tendência é que os juros continuem subindo para poder controlar a inflação. Então isso é um bom investimento. Só que você lembra que eu falei que o Brasil ele é rico em 4 setores? Sim. Essas empresas são difíceis demais de quebrar. Pode acontecer o que for. Essas empresas não vão deixar de produzir, porque essas empresas também estão mandando produtos para fora. Elas recebem em dólar. Então, cara, o Brasil virou uma Venezuela, mas minério ainda está rolando no mundo todo. A Vale é a 5ª maior mineradora do mundo. O Brasil ele é riquíssimo no agronegócio, ele está exportando para o mundo inteiro, principalmente para a China, que é nosso principal parceiro comercial. Setor bancário, as pessoas vão continuar utilizando, precisando de dinheiro. Setor de energia. O Brasil exporta energia para os nossos principais parceiros aqui do Mercosul. Sim. Então são setores onde o Brasil fatura, essas empresas faturam na casa de bilhões a cada trimestre. E aí você me pergunta, faz sentido investir no Brasil? A meta do investidor, como eu falei, é posicionar seu capital de forma a se beneficiar de eventos futuros. Se tudo está caindo, se está tudo caindo, a bolsa está caindo, e essas empresas estão abaixo do que elas realmente valem, por que não comprar? Porque a tendência é que, se ela vai continuar sendo lucrativa, é que ela vai subir. Em algum momento. Fora é mais longo prazo. É mais longo prazo, fora os dividendos que você vai receber dessas empresas. Então, quando você se torna sócio de uma empresa dessa, você vai receber dividendo, porque você é um acionista. Ou seja, vamos supor que esse copo aqui custe R$10. Só que para eu vender esse copo é R$10. Só que ele está sendo negociado hoje a 5. Se eu sei que algo que custa 10 está custando 5 hoje, por que eu não vou investir? Por que eu não vou comprar? Porque ele vai valer mais no futuro. Entendeu? Entendi. E não tem como. A população ela começa a observar a economia, como que ela está se comportando. E futuramente as coisas vão começar a dificultar cada vez mais, a população vai voltar a ir para a rua igual foi em 2015, porque não aguenta mais, não tem como. E ainda, principalmente o Brasil é riquíssimo, nós temos as melhores praias, o Brasil é muito rico na questão de turismo, e na hora que a população começar a observar de fato isso, a população vai para a rua, não tem como. E eu acho que mudou um pouco o espectro da população, né? As pessoas passaram a enxergar mais o mercado financeiro e por isso, como o Caio falou, muita gente acabou entrando em bolsa, tudo mais, né? Mas até por conta disso, seguindo o que a gente estava falando aqui no mercado médico, você deve ter muitos clientes que são médicos, né? E qual o erro mais comum que acontece nos médicos? Eu vou te falar que eu devo ter feito um deles daqui a pouco. Por exemplo, eu acho que todo mundo fez foi criptomoeda. Eu mesmo errei uma, só que eu botei pouquinho. Eu falei, eu vou comprar aqui R$300 só para ver. Vendi valendo R$30. Depois eu vou deixar você falar, Pedro, mas depois eu vou contar o meu na pandemia, né? Mas vai lá, o que é? Que eu vou me identificar, tenho certeza. O principal erro médico é você não ter um planejamento de curto, médio e longo prazo. Por exemplo, eu tinha um cliente que ele era PJ, né? Ele tinha um faturamento de 500 mil na clínica. Os 500 mil entrava como Prolabora na conta dele, ele gastava 500 mil. Isso é ruim, porque é exatamente aquilo que eu falei, não é o quanto que você ganha, é o quanto que você gasta. E você precisa ter um planejamento, você precisa controlar suas contas para poder você ter um objetivo no futuro. Aí o que você falou já é outro problema muito comum de todo empresário, microempresário, de misturar PF com PJ. Com PJ. Só que um dos principais fatores, igual vocês falaram, por exemplo, se eu, sei lá, tô com problema na visão, eu vou procurar um especialista em oftalmo. Para quê? Para eu me consultar, para ele resolver meu problema. E eu costumo dizer que o nosso serviço ele é praticamente parecido com um médico. Porque o cliente vem até mim, eu vou perguntar para ele quais são as dores, o que ele está sentindo, vou fazer os exames e depois eu vou receitar o melhor remédio para ele. E é exatamente da mesma forma que é. Só que, às vezes, o médico ele não tem tempo e, às vezes, ele tem um padrão onde ele acha que ele não precisa de um profissional para poder cuidar das finanças dele, né? Dos investimentos. E é um erro muito comum, porque
A sua profissão é a sua profissão, é oftalmo, você vai dispor do seu tempo todo para poder fazer cirurgia, para poder fazer atendimento, consulta, exame, enfim, para a sua área. Só que você não tem tempo para cuidar da sua área financeira, então você precisa ter um consultor onde vai olhar para a sua carteira, para o seu patrimônio como um todo. E isso é um dos primeiros pontos onde você precisa ter esse entendimento. Por que isso? Porque custa muito caro você errar, você pegar o seu dinheiro e colocar lá achando que é uma aposta. Seria muito mais viável você gastar, por exemplo, esses 300 numa consultoria, onde ele vai te falar, Fabiano, faz isso. Ah, vai ser certeza de 100% que vai dar certo? Não, é no mesmo caso do médico. Às vezes eu posso ter uma alergia a um medicamento. Só que, de acordo com o seu perfil, de acordo com os seus objetivos, esse vai ser a melhor solução, a melhor saída. Ah, talvez algum possa ter dado errado ou não, né? Ou algum possa ter dado muito certo. E aí a gente vai fazendo uma gestão ativa da carteira. Passou-se um mês, a gente avalia. Esse ativo não rendeu perfeitamente como nós esperávamos. Então vamos trocar, fazer uma outra alocação, né? Para você ser muito mais assertivo. E para tudo na vida a gente precisa de uma pessoa que é especialista na área. Com certeza. Né? Se eu preciso de uma contabilidade, não adianta eu querer achar que eu sei. Se eu preciso de um advogado, não adianta eu achar que eu sei. Eu sou especialista em finanças. E para fazer qualquer outra coisa, eu tenho que procurar especialista. Esse é o erro mais comum. Isso daí eu me vejo e vejo que assim, não é só o médico, mas o médico, em grande parte das vezes, o que é o problema do médico? Não são todos, mas a maioria, o ego, né? Ele não sabe pedir ajuda. Eu digo isso porque tem colegas que às vezes precisam discutir um caso, a pessoa tem um ego tão grande que ela não sabe entrar em contato, acionar, buscar ajuda para resolver. Mas aí a gente entra também numa outra coisa. Isso do médico que ele não quer pedir ajuda, não foi esse meu caso. Na verdade, foi querer tentar fazer por conta própria, mas não porque eu não queria pedir. Mas na verdade, daí na verdade foi não quer perder. Porque daí é outro gatilho que é de todo ser humano. A gente não gosta de perder. Sim. E quando a gente contrata alguém para fazer a nossa finança, a gente fala, pô, eu vou botar lá na mão dele tanto, R$1.000, mas de 1.000 eu tenho que deixar lá tantos % para ele. É a mesma coisa do banco. Então, ninguém gosta, porque o grande problema tem certas vezes que a gente pensa, pô, eu tô perdendo R$50. Mas você não tem que enxergar o que você tá perdendo, você tem que enxergar o que você tá ganhando. Sim. Porque, na verdade, assim, você vai me fazer ganhar. A chance de eu ganhar é muito maior com um especialista. Claro. Eu ganho tempo para focar em coisa que importa. Que é muito mais valioso. É a famosa frase, melhor ter 10% de alguma coisa que 100% de nada. Exatamente. Né? É igual marketing. Marketing, eu falo com o Fabiano, cara, eu tudo isso eu tentei fazer na bolsa, tentei abrir, fiz por minha conta marketing meu durante muito tempo, mas da bolsa, eu na época da pandemia comecei a ver a minha esposa dando super certo, ela ganhando, mas ela estudava e via e ia acompanhando. E eu comecei até a fazer isso e quando eu tinha tempo que o consultório, todo mundo em lockdown, eu conseguia acompanhar, eu até performei bem, consegui pegar boas oportunidades. O grande problema foi quando eu comecei a não ter tempo mais de acompanhar e eu não pedi ajuda. O que aconteceu? Hoje eu tenho um rombo na minha conta que assim, eu até falo que seria um case eu dar na mão de alguém, amigo, faz isso aqui virar dinheiro, vamos ver se você consegue transformar, você vai conseguir mostrar aqui, ó, como 20 mil de 50 mil de prejuízo virou dinheiro, ou recuperou. Hoje eu deixo fazer esse teste? Isso que eu ia falar. Bora botar na mão do Pedro? Aí, ó. Vou deixar na mão do Pedro para ele pegar o que eu tenho de prejuízo. Eu vou abrir depois no Insta dele. A gente faz a segunda conversa com os resultados. Com resultados. A gente vai mostrar. Agora só não vai me dizer que você está em lojas americanas, CVC, essas coisas que aí não dá. Cara, porra, não vou nem falar. Uma coisa é trabalho, outra coisa é eu comprei ação de CVC, tô até hoje com ela lá. Mas eu vou te falar que eu entrei em todos os rombos que teve aí, tudo que eu vi, assim, o que era o meu grande erro? Escutava um podcast, empolgava, caraca, isso faz muito sentido. Ia lá, olhava, falei, não, beleza. Aí eu comprava. Só que eu não acompanhava a ação nas próximas semanas. O que aconteceu? IRB, Cogna, Americana, CVC, eu tenho todos os piores do mercado. Cancelado. Esquece. Acho que ele não vai querer pegar, porque é difícil, é um desafio bem grande. Mas é isso, de você contratar, porque é igual marketing. Eu fiz minhas campanhas durante muito tempo, aí chegou um ponto e falei, cara, eu fiz vários cursos de marketing para acompanhar, foi bom que me trouxe conhecimento. Sim. Mas o meu resultado é muito melhor com a agência. Por quê?
o custo de impressão, custo por clique, conversão, assim, os resultados são mais claros. Você não tem tempo de ficar otimizando campanha. Claro. E uma galera faz isso. Eu com o Fabiano, a gente participa até de grupo de empresários em Brasília, e tem vários clientes que inventam, grandes empresários em Brasília, que o Pedro também faz parte aqui de Brasília, e que com certeza já viu lá no grupo que tem muita gente que não quer gastar com marketing, não quer gastar com advogado e quer fazer tudo por conta. O marketing ele tem que ser no mínimo 30% de investimento de cada empresa no marketing, porque o marketing é onde vai trazer seu cliente, né? Uma pequena empresa tem que ser isso. Uma grande aí já dá para ser 10%, mas uma pequena, se o cara não investir mais, ele nunca vai conseguir. A gente estava falando do caso da CIMED. Quanto que você imagina que a CIMED gasta em marketing? A empresa é grande. É uma grande empresa. Sim. Ela tem patrocínio no Banco do Brasil, está na Globo, patrocina várias outras farmacêuticas em regiões do interior. Ela gasta muito com marketing. Sim. O caso da Madonna, o caso que ela fez o Carmed, o caso da... Dizendo Absolute, também falam que eles, durante um bom tempo, tudo que entrava era convertido em marketing. Não sei se é verdade, mas que assim, durante vários anos, tudo que entrava era, tanto que a marca virou assim, referência. Várias empresas investem muito em marketing, porque o marketing é onde vai trazer o seu cliente até comprar, né? Exato. E aquilo a gente estava falando, só voltando um pouco, que você falou, o seu erro, que você via vários podcasts, as pessoas falando, dando call de compra em algum ativo. Isso é um erro muito grande, porque se tá todo mundo falando de um ativo, o hype dele já passou há muito tempo. Já tá no melhor momento de vender, não é nem comprar, porque ele já foi. Agora, quando tá todo mundo falando que tal ativo tá ruim, Brasil tá ruim, qualquer coisa que tá ruim, aí você compra, porque a tendência é de que ela continue a subir. Mas você acredita que o que eu fiz mal foi exatamente isso? Eu entrei na XP, foi na época do terceiro... Como é que é? Não é lockdown. Da terceira Circuit break. Exato, no terceiro circuit break. Falei, cara, terceiro, isso nunca aconteceu na história. Comecei a comemorar, tô vivendo isso. Então, vou comprar um monte de coisa que é relacionada à viagem agora. Eu comprei CVC, comprei Gol. Ele teve uma época que valorizou. Eu falei, não, dá pra valorizar mais. Eu querendo ser entendido, dá pra valorizar mais. Cara, e tá pior hoje do que na época do circuit break. Eu falei, meu Deus, como é possível? O que eu falo para todos os meus clientes? É preciso você fazer uma análise de todos os ativos. Por exemplo, por mais que esteja barato, a Gol agora entrou com recuperação judicial, por mais que seja muito barato, faz sentido você comprar? Aí a gente faz um outro raciocínio. Se eu vou, sei lá, ter um recurso aqui, eu vou comprar a padaria lá da esquina de casa, eu vou analisar os números dela, quero ver se ela é lucrativa. Se ela for lucrativa, eu vou investir nela, se não, não vou investir. É o caso se a gente for só pegar só esse caso de turismo, nós já tivemos Varig, nós já tivemos VASP, nós já tivemos Avianca, a Gol, e todas elas... Recuperação judicial, por que isso? Porque petróleo é muito caro, o dólar cada vez que o dólar sobe prejudica mais a aérea, tudo isso é prejudicial. Quanto que está a taxa de juros, inflação, o preço da passagem fica mais caro, tudo isso impacta e vai impactar no resultado na ponta final. Então, são pontos que você precisa analisar para saber se realmente a empresa que você está investindo é uma empresa que não vai te deixar desapontar no futuro, entendeu? Sim. Então é um ponto que chama muita atenção. É um erro, mas a gente precisa estabelecer isso como onde não tem ninguém comprando, é onde eu vou comprar. Eu vou até recomendar um livro para vocês que é do Luiz Barsi, O Rei dos Dividendos. É um livro muito bom que ele fala... o Luiz Barsi, ele é o maior investidor da Bolsa Pessoa Física no Brasil. Tem um patrimônio de 4 bi de reais no mínimo. Eu acho que deve ser mais. Ele recebe só de dividendo por dia R$1 milhão. Putz. E aí ele conta exatamente isso, que onde estava todo mundo fugindo era onde ele estava entrando, e na hora que todo mundo estava falando do ativo, ele fala, opa, agora já é o melhor momento de vender. E se você for pegar o Buffett, é a mesma coisa, mesmo cenário. Sim. Ele compra, tem até uma frase que é clichê do Buffett, venda ao som dos violinos e compra ao som dos canhões, alguma coisa assim. Porque onde o mundo tá desabando, ele tá comprando. Onde tá todo mundo falando bem, ele tá vendendo. Cara, aí exatamente isso. Aí a gente pensando que eu conversei com você no final de semana da mentoria. E a gente entra um pouquinho. Você falou da dolarização, certo? Por exemplo, eu compro pela Avenue, que é uma que eu sinto segurança e conforto, e invisto através dela. E aí a gente pensa assim, mas eu vou ficar comprando dólar.
E como é que você vai? Aí a pessoa às vezes fala, cara, o médico, a maioria vai pensar assim, alguns, né? Mas eu vou comprar o dólar para poder viajar para fora. Mas óbvio que dá para ele investir. E aí eu te falei, eu comprei a NVIDIA e tô super feliz nela. Aí você falou, cara, vende. O aí hype eu falei da assim, NVIDIA já passou. Cara, mas você fica assim, pô, será que eu vendo? Mas se essa parada fizer mais história, continuar subindo, eu vou desfazer. Aí você acha que, por exemplo, investir lá fora, comprar dólar, faz sentido para você acumular, certo? Porque vai crescer. E aí no futuro, se você quer viajar, você tem grana para viajar. E você quer gastar no Brasil, você consegue vender que você aproveita, certo? Pela desvalorização do real. E em questão de ação, é um mercado bem diferente do nosso, que todo mundo fala que vale muito a pena investir lá fora, certo? Mas, por exemplo, no meu caso, a NVIDIA, que todo mundo está falando e que é um excelente case, e que talvez seja hora de vender, mas aí você vende tudo ou você realiza uma parte e mantém ainda uma certa exposição? O que você faria? Você acha que... Qual que tá teu lucro hoje em NVIDIA? Hoje eu tenho assim... Não, só o lucro, em porcentagem. Sei lá, tá com 50% de lucro. Tá. Uns 40%, cara. Vende 60% e fica só com lucro. Entendi. Só segura o lucro. Só segura o lucro. Entendi. Exato. Por que isso? Porque se continuar subindo, você não perde o hype. Se cair, você já tirou o que tu investiu. Boa. Só tá com o dinheiro do mercado. A dica de ouro aí, vende só o lucro. Isso aí, pô, eu já tinha pensado nisso e já comecei a fazer isso com algumas ações de lá que eu queria resgatar, né? Exato. Porque é exatamente isso. Não tem nenhum ativo que vai subir infinitamente. E não tem nenhum ativo que vai cair infinitamente, a não ser que ele tenha recuperação judicial e aí as contas, sei lá, a empresa faliu. Mas, caso contrário, a NVIDIA subiu muito. Mas mesmo nesse caso, a empresa pode ser tipo a Gol. Provavelmente ela vai ser comprada e esses papéis viram da nova empresa. Da nova empresa. Pode acontecer, mas não necessariamente acontece. Por exemplo... Olha a Oi aí, o ferro que foi. A Oi, por exemplo, a Azul e a Gol provavelmente vão fazer uma incorporação. E aí vai deixar de ser Azul e Gol, vai ser uma nova empresa. A NVIDIA, no caso da NVIDIA, ela subiu muito por conta do chip, por conta da tecnologia, por conta da inteligência artificial, e foi um hype muito forte. A gente está sendo uma das empresas mais valiosas do mundo, à frente de Apple, Microsoft, de Google. Então foi um hype. Só que ela não vai ficar subindo infinitamente. Mesmo que ela continue subindo para o infinito, ela precisa corrigir. E essa correção ela é uma queda de no mínimo 50% do que ela subiu, para continuar subindo novamente. Entendi. Entendeu? E aí, quando ela caiu 50%, é onde você vende até tuas cuecas para poder comprar novamente. Entendeu? Que vale a pena que ela vai. Exato. E é o mesmo caso do Bitcoin agora. O Bitcoin, ele fez o halving agora no mês de abril, maio. Não fala que já fez, não, que eu tô esperando ele acontecer. Já aconteceu. Eu sei, o mas halving, o pessoal fala também tardio. O que é o halving? O halving, ele corta a mineração, a quantidade de mineração pela metade. Só que o que faz o Bitcoin subir não é o halving ou não, porque ele vai cortar a produção de mineração de Bitcoin. O que vai fazer, né, o Bitcoin subir nos próximos, até o final do ano, acredito que possa bater, acredito que é uma questão minha, pelo que eu estudo, que o Bitcoin vai estar custando $100 mil. Por que isso? Porque as maiores gestoras do mundo, por exemplo, a BlackRock, que detém de 11 trilhões sob gestão, 11 trilhões de dólares sob gestão, ela criou um ETF de Bitcoin. Trilhões, né? 11 trilhões de dólares. Só para você que está de casa entender o que eu estou dizendo, 11 trilhões de dólares, o PIB do Brasil, ele está 11 trilhões de reais. A BlackRock, uma gestora, ela é 5 vezes maior do que o Brasil. Aí já pode comprar o Brasil de boa. Ela compra o Brasil. Podia, né? Quem sabe resolver. Se ela pega 1 trilhão, e aí a gente pega tudo que a gente tem negociado no Bitcoin hoje, dá 1,3 trilhões de dólares. Tudo que tem negociado em Bitcoin. Se a gente for vender todos os Bitcoins hoje, vai dar $1 trilhão, 1,3 trilhões. Se a BlackRock pega 1 trilhão e joga no Bitcoin, ela criou um fundo exatamente só para isso. Se ela pega 1 trilhão e joga no Bitcoin, o Bitcoin sai de 60 que está hoje, vai para 120, porque ela vai dobrar de valor, de tamanho de mercado. Ela consegue fazer isso quando ela quiser. E ela consegue fazer isso quando ela quiser. Então, a maior gestora do mundo já viu isso e às vezes nós, meros mortais, ainda não observamos. Só que eu tenho observado isso. E aí é exatamente esse o ponto. Onde está todo mundo vendendo, o preço do Bitcoin está caindo. O que faz o mercado subir ou cair? A quantidade de gente comprando ou vendendo. Então o preço do Bitcoin está caindo.
Por que está caindo? O mercado, oferta e demanda. Então, se está caindo, se ela pode valer mais no futuro, eu vou encher a mão, vou encher o carrinho para poder comprar a preço mais barato. Porque o investidor que quer comprar, ele quer comprar sempre mais barato. E o investidor que quer vender, ele quer vender sempre mais caro. Só que as ordens se casam quando eles se encontram. Correto? Eu fiquei nessa do halving, quando ele aconteceu, eu fiquei assim, pô, todo mundo especulando, será que já não foi? Já teve um efeito um pouco antes, desacelerado, ou tá indo ainda? Eu fiz um pouco de trade, que eu comprei lá quando tava 19 mil ano passado, ano retrasado, não lembro, e segurei. E agora comecei até a me arriscar um pouquinho em meme coin, botar assim, compra R$1.000 e vai vendo. Aí às vezes aumenta 500, aí você realiza o lucro e vai vendo como que vai, porque de fato elas performam, sobem, são muito voláteis, sim, né? E é igual loteria. Na verdade, meme coin é igual a pessoa fala, cara, isso é... Disso pro jogo do Tigrinho é quase a mesma coisa. Você tá arriscando ali, a chance de você ganhar e perder é a mesma. É a mesma. Né? Porque do dia pra noite o trem pode desvalorizar muito. Já é. Mas, então assim, a Bitcoin, cara, eu acho que é consenso. Eu mesmo comecei, eu tava sem comprar, já tem uns 3 meses. Aí agora que eu vi que ela baixou para de 60, perdeu o suporte, começou a descer. E falaram, se ela baixar para mais de 50, prepara, que é bom de comprar. Eu falei, eu vou começar a comprar. Meu preço médio ainda tá uns 60 e pouquinho, vou tentar corrigir, porque eu acredito que no longo prazo ela vai subir, não tem como. Ela só é igual o dólar, né? Corrige, sobe. Então deve ser. E você sabe, até para nós brasileiros, uma oportunidade muito grande, porque o governo está cobrando muito imposto. Se o governo começa a não sei se vocês já viram, que é o Drexit, né? Que é o real digital. Sim. E isso já está quase que 100% concreto, porque o Pix ele veio para poder mostrar exatamente isso. E vai ficar, futuramente, o governo cobrando cada vez mais imposto, vai ficar muito mais atrativo para o governo cobrar imposto sobre transação. Se eu vou te fazer um pagamento, se eu vou receber, se eu vou fazer uma TED, uma transferência, ele cobrar uma transação. E o Bitcoin, uma vez que eu tenho uma carteira criptografada, descentralizada, onde não tem governo nenhum, órgão regulador nenhum, gerindo ali, mostrando que se a moeda vai ou não subir, se vai cobrar ou não imposto, eu pego o meu recurso, coloco dentro de uma carteira de criptografada e aí eu consigo fazer uma transação onde eu não vou pagar a imposto sobre transação. Então isso é um ponto também que chama muita atenção para quem tem esse receio de que o governo possa cobrar, taxar né? Isso. Que é o que está todo mundo com medo, né? E aí o outro ponto que vai ficar muito... A gente tem que levar muito em consideração isso. Se o governo aumentar o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Que aí pode pesar nas operações. Que aí pesa, porque aí, vamos supor, se eu vou comprar dólar, se eu vou transformar meu real para dólar, e aí tem um IOF mais caro, aí o governo tá já te coibindo para tu não sair do país. Cara, é até bom, a gente está falando até de um mercado de risco aqui, cripto, tudo. E no caso de aposentadoria, o médico que está querendo planejar a sua aposentadoria, o que você aconselha? Previdência privada ainda é um bom... Não, eu não gosto de previdência privada, acredita? Mas isso é uma questão minha. Mas por que eu não gosto? Porque eu sempre no mercado eu trabalhei com princípios. Pensando, como eu falei, a gente tem que ter sempre um planejamento de curto, médio e longo prazo. O longo prazo vai ser sempre a aposentadoria. Pensando na aposentadoria, você quer o quê? Proteção do teu patrimônio, você quer rentabilidade, você quer que aquele dinheiro que você levou a vida inteira para conquistar, que ele tenha rentabilidade e possa suprir teus gastos mensais. E quando a gente fala em aposentadoria, principalmente para carreira médica, eu gosto muito de ter um planejamento onde ele vai ter uma proteção patrimonial, uma blindagem patrimonial contra legislação e jurisdição brasileira. Eu gosto sempre de trabalhar onde o médico vai ter também um planejamento tributário, ou seja, ele não vai ter um imposto alto sobre aquele patrimônio que ele levantou, e ele vai ter também uma questão de sucessão patrimonial já incluída dentro do benefício dele. Por quê? Aposentou, o objetivo dele é que ele utilize aquele recurso até o final da vida dele, mas vamos supor que Deus o livre aconteceu de veio a faltar. A sucessão patrimonial de todo o investimento, de todo o patrimônio dele já vai ser constituída para os beneficiários, isento de imposto de renda. Então, como que a gente isento de inventário? Isento de inventário. Porque você vai estar dentro de uma plataforma chamada de trust. É um investimento offshore, investimento fora, né, do país. Você vai estar dentro de um trust,
onde você vai ter esses benefícios já embutidos. Qual que é o objetivo? É você ter uma carteira de investimento pensando na tua aposentadoria. Aposentei, você vai utilizar desses benefícios, claro que você vai ter seu patrimônio todo lá fora. Vamos supor que tomei aqui uma jurisdição, aqui, sei lá, uma judicialização e o juiz bloqueou meus bens. Como ele está lá fora, ele tem bloqueio onde não tem esse bloqueio aqui no Brasil. Aqui no Brasil bloqueia, mas como está lá fora, não. E o outro ponto é a sucessão patrimonial, que vai estar constituída já em vida para todos os beneficiários. O objetivo é, claro, você utilizar, você usufruir, mas caso venha a faltar, ele já vai estar constituído. E aí por isso que eu falei, são 2 processos. Quem está na fase de acumulação e quem já tem o patrimônio já acumulado. Porque quem já está acumulado, ele vai pensar muito nisso. Sucessão patrimonial, onde eu posso pagar menos impostos, onde eu consigo fazer meu dinheiro render mais. Eu vou dar um exemplo. Eu mesmo, depois a gente vai conversar. Legal. Minha mãe tá vendendo o apartamento dela e eu tava conversando com meu irmão exatamente isso. Ela vai para uma casa de repouso, tudo, que ela tá com Alzheimer, mas a gente precisa botar em alguma coisa que rende, fica o rendimento. E, não fica pagando imposto em cima de que já vendeu o imóvel, aí já pagou imposto, aí para mais imposto, mais imposto. E aí vem a faltar, e aí você vai ter que pagar 27,5% de imposto. Exato. De TBI. Exato. E aí você até falou o caso da Avenue, isso também é importante, porque vamos supor que seu patrimônio está lá na Avenue, você vem a faltar. Para ter os beneficiários acessar a Avenue é 40%. Ah, é? E aí dentro de um trust, você não sabia, não. É por isso que eu tô te falando que... Por isso você tem que ter alguém que entende. Que entende do assunto. Porque não adianta você querer achar que você tá sendo esperto, não. Porque não tem como. Beleza, você vai ter menos taxas, ok. Cara, mas 40% é muita coisa. Quando você não deixa na mesa, né? Depois você dá um Google e você pesquisa. E dentro de um trust, você tem a sucessão patrimonial já constituída em vida. E aí todo o seu patrimônio que está lá fora, teus beneficiários vão acessar. E aí isso é um ponto. Vamos supor que tu tem 1 milhão de patrimônio imobilizado, imóveis, carro, enfim. Tu veio a faltar. O que é que tu tem que ter lá fora? O quanto que tu iria pagar para custear advogado e TBI aqui. Então se tu tem 1 milhão de patrimônio, tu vai gastar mais ou menos uns 40%, tu tem que ter no mínimo 400 mil lá fora. Para que tu venha resgatar isento de imposto de renda e tu não precisa vender teus bens imobilizados na urgência, porque hoje ele vale 1 milhão, mas na urgência ele vai valer só 700. Entendeu? Isso daí entra muito, porque assim, hoje a maioria dos médicos, né, não são todos, mas grande parte vem de famílias que já tem história, que é filho de médico. Exato. Agora que teve essa abertura de faculdade de medicina desenfreada, tem muito gente aí, a maioria dos médicos que estão formando tem uma família que tem um patrimônio já formado e muito bom. E qual que é o objetivo do cara? É não quebrar só o que a família dele construiu. Exato. E a dificuldade deles é isso. O cara não estuda, não aprende isso. Tem aquele cara que faz ali a consultoria para a família e tal, mas o médico, se ele não tomar cuidado, a grande chance do que o pai dele construiu em vida, ele vai destruir. Vai diluir. Vai perder. Então tem que ter um profissional certo, né? Então você vê que isso faz diferença. Essa parte aí, eu já fiquei bolado aqui. Eu vou chegar em casa, vou olhar na árvore, vou tirar o dinheiro de lá. Já saiu o cliente aqui. E assim, Pedro, uma coisa que eu vejo o cara muito colega fazer, quando vai investir na clínica. O cara, você acha que vale a pena. O cara pegar dinheiro emprestado para montar uma clínica, fazer financiamento, sei lá, pegar grana no banco, ou então ele pegar e tentar pagar à vista, ele se capitalizar antes de fazer o investimento. Porque assim, as taxas estão altas hoje. O dinheiro mais caro, isso não é para clínica não, para médico não, isso vai para todos os empresários. O dinheiro mais caro de você colocar no negócio é o capital do dono. É o mais caro que você coloca no negócio. Por mais que a taxa de juros esteja alta, o dinheiro mais barato vai ser você tomar recurso de terceiro. Se no banco tá caro, você consegue talvez pensar para poder baratear, às vezes coloca um bem, um imóvel, um carro para poder reduzir a taxa, para poder dar garantia. Porque qual que é o objetivo da financeira, né? É que você vai pagar tudo aquilo que você tomou emprestado. Só que você tem bens onde você vai reduzir o risco da financeira, tua taxa também diminui. Para quem vai montar uma clínica, por exemplo, sei lá, eu vou montar uma clínica que custa 100 mil reais.
eu tenho 100 mil reais no banco hoje. Eu não posso pegar os meus 100 mil reais e colocar na clínica, porque isso é questão lei empresarial. Se eu precisar de capital de giro, eu não tenho de onde tirar. E aí o banco vai olhar assim, cara, mas tu não tem, porque às vezes a clínica nem tu é só uma loja alugada, uma sala alugada. E aí, beleza, tu tem maquinário, tu tem várias coisas lá dentro que tu não consegue colocar e mobilizar para tomar um crédito. E aí tu vai tomar um crédito caro. E aí muitas empresas vão à falência porque não faz um planejamento desse tipo. Agora, quando você tem um business plan, você tem um planejamento tudo concreto, você chega dentro da financeira e fala, quero montar esse aqui de maquinário, quero isso, quero aquilo, quero aquilo. Tem esse aqui de patrimônio. A financeira vai e te oferta o recurso e tu monta a tua clínica. Se no decorrer do caminho tu precisar de capital de giro, tu tem de onde tirar. Entendi. Entendeu? Hoje tem até o Pronamp. Mas o Pronamp eu acho que para quem está no início não, né? Você tem que ter um tempo de empresa. Esses créditos subsidiados do governo, eles são para áreas específicas, né? O Pronamp, você pega um crédito muito barato, só que, por exemplo, é muito difícil você você acessar ele, porque muito disso aí, corta isso aí depois, mas muito isso é carta marcada. Entendeu? Sim. Então, é difícil você fazer isso para poder tomar um crédito barato. Porém, mesmo assim, o crédito mais caro, o dinheiro mais caro de se colocar dentro de um negócio é o dinheiro do dono. Isso eu aprendi com o Flávio. Boa. Flávio Augusto, para quem não... A gente faz parte da mentoria com o Jojó. Vocês já são íntimos, aí fala Flávio. Flavinho. Quem dera, vamos chegar lá. Prestando dinheiro para ele. Prestando dinheiro, quem dera. Igual a gente conversando, né? Eu nunca achei que eu fosse conhecer o Flávio Augusto na minha vida. Ele teve 2 livros que eu li durante a pandemia que mudaram o meu rumo, assim, abriram minha cabeça. Os originais do Adam Grant, que eu sou apaixonado, que de fato reforçou algo que eu sinto, que assim, eu escolhi medicina para ajudar os outros. Esse livro, e eu sempre tive essa veia empreendedora e falei, cara, esse livro, os originais, ele me fez enxergar que a gente pode impactar o mundo e não só ser médico, cuidando dos outros, mas de outras formas, e é isso que eu quero fazer. E depois, quando eu vi a história do Flávio, li o Geração de Valor, aí me deu coragem de começar a empreender. Então, só que eu nunca imaginei que eu fosse estar de cara a cara com ele, conversar com ele, fazer uma pergunta que rolou. E foi da onde eu comecei até mudar alguns rumos de carreira da minha vida. E assim, tem feito todo sentido. Foi da onde eu conheci muita gente. Acho que assim, quando você conhece as pessoas e com quem é muito importante, né? Ajuda. E isso aplica para tudo, porque você vê com quem? Com um líder em marketing que te ajuda a economizar, com um cara de finanças que também pica, sabe tudo, vai te ajudar. Tanto no seu planejamento a médio, curto e longo prazo, isso se acontece com você, né? E a gente entra agora numa coisa que eu ia te perguntar. Seguro de vida é uma coisa que a galera não faz. Tipo assim, a gente faz seguro do carro. Se der um BO com o seu carro, você recebe, mas a gente não pensa. E seguro de vida, como que se aconselha a galera que faz? Porque hoje a gente tem um pessoal que oferece, algumas empresas que oferecem um produto de seguro de vida onde você resgata como se fosse um investimento, e tem aqueles que são só seguro de vida. Que é o que eles chamam de life planner. E aí você rola porque um fala que o outro, esse daqui você tem conflito de interesse porque o cara é comissionado para ficar te vendendo. Não, esse outro daqui, que até você ouve alguns podcasts, esse aqui ele vende para você. Qual que você recomenda que os seus clientes hoje que preocupam com finanças, para eles faz mais sentido? Eu mesmo tenho que fazer o meu. A gente compra um seguro em vida, né? E a gente compra um seguro para não utilizar. Mas se vier a utilizar, a gente tem nossos beneficiários protegidos. É muito daquilo que eu falei. Vamos supor que você tem 1 milhão de patrimônio. Você tem que ter um seguro no mínimo no valor de 40% do que vai ser o teu patrimônio. Para que você não venda os teus ativos na urgência. Porque se você vender seus ativos na urgência, você vai pegar o mercado do jeito que ele quer te pagar. Sim. E aí por que você vai vender na urgência? Porque você tem que pagar 27,5% de imposto e você vai pagar mais advogados, custos honorários advocatícios. Então isso aí vai diluir metade do patrimônio. Excelente. Isso é uma baita da dica. Porque eu fui fazer cotação e aí a galera passa, você quer garantir quanto? 1 milhão, 2 milhões? E aí vai subindo o preço da sua mensalidade. Mas essa conta que você falou é isso, 40%. Porque a gente não pensa nisso. Porque você não pensa. Porque vamos supor, você tem hoje patrimônio. Para o cara que tem patrimônio de 10 milhões de reais, ele vai fazer um patrimônio de 10 milhões? Não tem necessidade, porque o custo vai ser alto. Ele tem que fazer um seguro onde ele vai segurar o que ele vai pagar de imposto. Porque no final das contas é o seguinte, o imposto você vai ter que pagar. Se tiver aqui no Brasil, você vai ter que pagar de todo jeito.
e os honorários advocatícios também. Se você não tem liquidez para poder acessar esse recurso, o que vai acontecer? Você vai ter que diluir todo o teu patrimônio para poder fazer o pagamento. E aí diluir é vender nas pressas. E aí algo que custa 1 milhão, 10 milhões, você vai ter que vender ele por 7, por 6, enfim. Então assim, pensando nisso, talvez uma coisa para quem não quer investir muito. O cara que tá assim, pô, tô começando carreira, porque médico é muito assim, quem não tem a família por trás, que já tem esse patrimônio alto, o cara acabou de terminar a residência, tá quebrado. Tudo meu caso, tá? Acabou de terminar a fela, aí você vai, viaja, faz fela, se banca. Apostou em Bitcoin errado. Bitcoin não, em criptomoeda errado. E aí... Comprou CVC. Comprou CVC, Bitcoin, Americanas. Oi, cara, tem todas as piores. É tipo assim, o que você não fazer na bolsa? Eu posso te dar uma aula. Mas assim, aí você quer começar a fazer um seguro. Se você não tem condição, às vezes, de já fazer algo maior, até porque você pode aumentar o valor do seu seguro. Sim. Talvez, então, fazer uma análise e pelo menos colocar 40% para cobrir 40% do seu patrimônio atual já seria melhor do que nada, correto? Exatamente. Porque qual que é o objetivo hoje, até vamos colocar um seguro de carro? É para que, se o carro venha dar sinistro, o seguro venha ressarcir todo o valor. E no caso da vida também, você está deixando algo para os seus herdeiros, para os seus sucessores. Então quando você pega um patrimônio e você coloca ali para que não venha a diluir, porque o objetivo de quem está deixando é que continue a tua jornada. Claro que vai continuar da forma que ele quiser, que o herdeiro quiser. Só que para não diluir em questão de imposto e questão de honorário, você vai ter o seguro ali onde vai ressarcir, onde vai custear. Entendeu? Cara, excelente, né? Pô, se pudesse a gente falaria aqui, mas ó, muito chão. Então assim... A gente está recebendo uma consultoria aqui de graça. É uma consultoria, né, cara? Mas você já não vai apostar em investimento errado mais. Não, eu acho que tem que sobrar um espaço aí pra gente contratar o Pedro, né, irmão? Total. Cara, vamos pra cima. Inclusive você tá na comunidade médica, o que precisar lá pode contar comigo que a gente vai falar sobre finanças aí. E é um tema muito legal que eu falo aqui, se deixar a gente vai falando aqui o resto da tarde todinho. Exato. Falando isso, comunidade, a gente está com uma comunidade no WhatsApp, que é o MAPS, que é o Médicos de Alta Performance em Saúde, cujo objetivo é comunicar a galera aí que é médica, recém-formado, ou a galera que já é empresário, compartilhar boas práticas, né, dividir dores, dificuldades, problemas e encontrar soluções em conjunto. E nisso a gente vai ter, dentro desse grupo, conteúdo e compartilhamento até de, às vezes, aulas. Pô, eu com o Pedro aqui já colocamos até nesse podcast de marcar uma live para falar, até destrinchar alguns assuntos, porque é muito assunto e não dá para falar só numa conversa. Né? Exatamente. Então, assim, queria agradecer muito sua presença aqui. Eu que agradeço. A gente já vai encerrando, mas antes eu queria te perguntar, vamos fazer 2 perguntas, né, Fabiano? Antes da pergunta também, eu trouxe uma lembrancinha para vocês. Pô, obrigado. E lembrando que sempre por trás de todo homem existe uma grande mulher, né? Existe uma grande mulher. Olha aí. Que top. Show. Aqui é Gauzy Capital. Olha só. Show de bola. Que massa, gente. Olha aqui que show. Eu tenho um cabeção, mas coube, cara. Na minha época era assim, né? Hoje é barreta. Pô, top. Muito obrigado. A gente vai melhorando o podcast aqui, então vai começar a ter mais presentinho, né, meu amigo? O Fabiano vai trazer algumas coisas também. E se você tem alguma dúvida que queria mandar pro Pedro, fala aí onde que a galera te encontra e fala com você hoje. Legal. @o Pedro Vasco em todas as redes sociais, @o Pedro Vasco. E também da empresa Gauzy Capital, @Gauzy Capital. Vai estar na descrição depois. Vai estar na descrição depois e a gente tá pronto para poder ajudar aí no que você precisar. E a gente aqui também, aproveitando que está falando também, divulgando, né? Temos que falar do nosso também. Sim, quem ainda certeza. não segue, está vendo esse conteúdo, vindo da sua rede, tudo, por favor, começar a seguir a gente no @Café com Doutor. E sempre que vocês mandarem alguma dúvida lá pra gente, no próximo podcast que a gente gravar aqui, a gente vai trazer as respostas, que aí a gente fala com ele e dá as respostas. Boa, todo começo de podcast a gente sempre vai tentar trazer as dúvidas, né, que foram do podcast anterior, com as respostas dele, certo? Então, manda lá feedback, melhorias, né? Sempre tem sugestão, tudo bem. E na descrição também, né? Pode mandar, a gente comenta. vai quem quiser, compartilha, não deixa de seguir aqui Café com o Doutor no Spotify, no Deezer, tentar no YouTube, em todos os principais canais, Instagram você me acha, doutor.caiopado_,
Fabiano, qual que é seu Insta? Fabiano San Román. Esse é difícil, vai estar escrito aí na tela depois. E eu queria ver com o Pedro, pô, compartilha com você, a gente fez um exercício na mentoria do Joel que eu achei fantástico, né? Onde é para você falar, eles pediram pra gente falar qual que é a frase da vida que hoje te serve. Óbvio que a gente muda ao longo da nossa vida, né? Uhum. Hoje o que eu uso e tem sido pra mim é essa daqui, certo? Onde a minha esposa falou isso aqui pra mim quando ela queria me levar pra Portugal. Aí ela falou, você não precisa viver apenas uma vida ao longo da sua existência. Por quê? A gente sai formado como médico e muitas vezes a gente se limita nisso. Só que você tem que lembrar que você escolheu ser médico, às vezes você escolheu trabalhar com marketing quando você tinha 18 anos. O seu 18 anos não é o de hoje. Então, talvez você fizesse outras escolhas e não se prenda a isso. Então é nisso. Eu preciso ser só médico, preciso ser isso. Não, preciso morar no Brasil ou ir embora. Cara, você pode fazer o que você quiser com sua vida, né? Então eu queria saber qual que é a sua frase hoje. A frase de impactar 8 bilhões de pessoas é: a atitude determina a altitude. Para de procrastinar e faça o que tem que ser feito. Adulto faz o que tem que ser feito. Toma atitude porque vai determinar onde você vai chegar no futuro. Quem faz o que quer é criança, né? Minha mulher fala isso pra mim. Quem faz o que quer é criança. Na casa ela fala que a Maria tá lá e falou: quem faz o que quer é criança, você vai fazer o que tem que ser feito. Exato. Vai lavar a louça. Muito bom. Cara, excelente. E de final, só nossa perguntinha. Cara, o que aconteceu na sua vida que você gostaria de mudar? Assim? Algo que você gostaria de voltar no tempo e alterar? Boa pergunta. Eu comecei no mercado em 2014. Algo que eu mudaria seria começar nos meus 18 anos. Excelente. Começar tudo que eu sei hoje, só que mais cedo. Top. Muito bom. Gente, é isso. A gente vai encerrando por aqui. Agradeço a sua audiência, todo mundo que esteve aí. Não deixe de seguir todo mundo aqui. Precisando, entre em contato. A gente quer muita dúvida e sugestão. Quem quiser participar no podcast, entre em contato com a gente. É isso. Tenha um excelente dia. Muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo, pela sua presença. Amigos. Pelo compartilhamento do seu conhecimento, que com certeza abriu minha cabeça, que foi um boom, assim, mais coisa para ir atrás. Valeu. Boa. Obrigado, Pedro. Obrigado. Falou aí. Valeu, amei o presente. Vou usar muito. Mesmo. Até mais, gente. A gente se vê na próxima.